É louco, só estou falando um parecer. Né, é difícil pensar o Brasil. Que o Lula sendo o que é, né? E o Bush sendo o que é, e eles se davam muito bem. Sim. Mas assim, isso demonstra... The people. Pra mim demonstra... Super, por que eu gosto tanto de você assim? Assim como? Falando dessas coisas. Assim. Mas, professor, bless you, man. Porra. Mas eu acho que eu vou sobreviver. Não, eu também estou gostando de você aqui falando. Desculpa se eu estou falando mais. Daqui a pouco eu vou embora e deixo vocês falando. Não, eu tô reclamando. Que isso? Mas que isso, maluco? Porque... Não, mas eu sou uma cabeça pensante, assim, sabe, cara? Eu tô sempre pensando, tenho 1000 contradições. Mas eu sou humano. Mas no meu ponto de vista, a gente estava falando do Dória, dos campos presidenciáveis e tudo mais. Particularmente, eu também não gosto muito do Lula, não, entendeu? Não gosto. Não, você não gosta do Lula, tá claro isso. Então, particularmente não gosto muito do Lula também. Mas é a barba? Tô brincando. Não, é que assim, e assim, a gente tá caminhando para um segundo turno, que é Lula e Bolsonaro. Sim. Até porque a gente não tem ninguém que esteja representando uma ideia diferente, né? Não tem não tem uma terceira via. A política brasileira ela é tão pobre que ela não consegue apresentar um cara. O cara de terceira via, você não sabe o que ele pensa. É fraquíssimo. Né? Mas você sabe que isso está acontecendo no mundo, hein? Tá difícil se encontrar um caminho de centro. É claro que existem ressalvas, mas tem uma galera que... É vago, porque a ideia Você não de acha centro... que na França foi encontrado o caminho do centro? Eu acho, a Suécia. Eu acho que a democracia social, ela funcionou em vários países da Europa. Não, o Macron agora que ganhou, não é o centro? Não é centro? Pois é. É centro. Então, mas eu digo, é difícil. É difícil de se encontrar a comunicação e tal. Por quê? Quem está na extrema esquerda, tudo que está um passo para cá é direita. E quem está na extrema direita, tudo que tiver um pentelésimo para lá é esquerda. Então esses não enxergam no centro. Eles enxergam assim que onde eles estão é o centro e o para cá é errado. É uma aberração. Mas eu acho o centro horrível. Pois é, então. É difícil de encontrar horrível. Esse caminho. Mas, por exemplo, mas você pensa assim. O centro é falso, sabe? O centro é meio falso. Fica em cima do muro, né? Acaba caindo. Eu acho que Quem não. fica muito em cima do muro, a cara acaba caindo. Por exemplo. Não, tô falando especificamente da política. Quando você diz o centro, você está falando... Não é um estereótipo. Bom senso. É difícil de encontrar uma liderança de centro, justamente porque pode parecer uma coisa meio em cima do muresca, não é? Mas, por exemplo, a educação, que você falou que é tão importante. Na minha opinião, sim, a educação ela não pode sofrer tanto com essas variações. O método de ensinar essas crianças não pode sofrer tanto porque ela, do nascimento aos 20 anos, que é quando ela vai poder ter oportunidade. Sim. Então você quer mudar esse Brasil, o Supla quer mudar esse Brasil, quer dar oportunidade para quem nasce hoje, então essa oportunidade precisa existir daqui a 20 anos, porque hoje já não existe. Certo? Então vamos pensar nesses caras que nascem hoje. São 5 mandatos de 4 anos. São 5 mandatos. Esse caminho ele tem que ser pensado de uma maneira na educação que esse projeto seja inabalável. É verdade. Você diz para a educação. Suprapartidário ou apartidário, no seu nome melhor, mas a estrutura da educação ela tem que ser pensada de agora para que botar esse cara daqui 20 anos, toda uma geração com oportunidade. Então, o que vai ser dito, na verdade, e o como vai ser dito tem que ser pensado e não pode sofrer com essas mudanças que vão vir nesses 20 anos. E esses 20 anos vão vir mudanças que é para cá, porque é um cabo de guerra. Uhum. No fim das contas, o Brasil é feito de pessoas que votam no Lula, é feito de pessoas que votam no Bolsonaro. Ele é feito dessas pessoas, e essas no meio que, quando tentam encontrar vamos dizer, um caminho do meio, elas vão ser acusadas de bunda moles ou qualquer outra coisa. Tem que se achar, no fim das contas, essa oportunidade, ela tem que superar essas diferenças. Quando a gente estava falando que o centro é bundão, eu estava pensando nos nossos representantes atuais lá em Brasília. A oportunidade que você quer, e esse menino que rouba o celular na frente da tua casa. Esses eu vou te falar. Tem uns que tem... Para você, esse menino, para eu poder chegar para ele, ela tem que existir uma estrutura na educação deles que não sofra com essas mudanças, porque senão fica um cabo de guerra que nunca entra num consenso também. E a educação é a que mais sofre com esse cabo de guerra. É assim que eu vejo. Não, pode ensinar na escola isso, não pode ensinar na escola aquilo, pode ensinar.
Cara, assim a gente não vai educar nossas crianças e não vamos dar oportunidade. Mas eu não acho... Eu acho que até a educação do que está aí, do Brasil, eu acho que... Sabe? Posso trazer um assunto bombástico? Oi? Desculpa te não, interromper. vai lá. Meu diretor, se fosse no meio do Amplifica, eu estava tomando branco. Desculpa te interromper, mas é o seguinte. Não, fala aí. Por exemplo, tem um assunto que os caras não sabem se bota ou não bota na escola, que é a coisa da sexualidade. Certo. Não é? E o ensino, por exemplo, dos diferentes denominações da identidade de gênero. Então, o assunto da identidade de gênero é um tabu ainda. Não se sabe se põe, se não põe, se não põe, se não põe. Eles acham que se colocar na escola sobre a identidade de gênero, por exemplo, as crianças podem ser sugestionadas, né, a querer tomar um caminho X ou Y. Sim, eles... Né? Sim. Por outro lado, a gente está preocupado porque as crianças estão se cortando, estão ansiosas, se suicidando, porque elas não encontram um caminho não só na identidade de gênero, mas na construção da identidade de maneira geral. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entupir de fórmulas de química, vamos decorar e dar zero se não decorar a fórmula. Realmente a gente bate... E aí a gente não constrói seres humanos. Para mim, pelo menos, bate numa questão difícil, porque eu acho que isso não devia nem estar... Tudo bem, tem gente que pode chamar eu de louco, ou estou errado, mas eu penso assim, acima de tudo, respeitar o ser humano. Quem é você para falar se eu gosto de fazer isso sexualmente ou não, se eu gosto de me vestir assim? Volta para o primórdio da... Querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão, mas eu não sou nem quero ser igual a quem me diz que sendo igual possa ser feliz. Sabe assim? Então, beleza. Eu penso que o que deveria ser ensinado, né, nas escolas é o respeito. O respeito é o que... Sabe, é respeitar o espaço, entendeu? Se eu quero ser assim, um assado, it's fine. E claro. Você ter e tentar passar, isso sou eu falando, você não precisa concordar, né? E tentar passar, vou me repetir aqui, fui falar isso aí, mas é o respeito, sim. Sabe? É o respeito da pessoa ter a liberdade de ser o que ela quiser ser e você respeitar essa pessoa assim, entendeu? Sim. Mas aí ainda... Assim, agora, assim... mas dentro da... sei lá, eu acho que não precisa nem ser ensinado isso, eu acho, na minha opinião. Acho que tem que ser ensinado respeito. Eu poria isso na escola, respeito. Ó, seu camarada gosta de ser assim, o assado, não importa. Respeita ele vai te respeitar, entendeu? Você é o bom do esporte aí na escola e tal, respeito você também. E cada um respeita cada um, né? Sem bullying, e é assim que tem que ser, eu acho, para mim. Sim, agora, essa discussão, para mim, eu nem sabe, é respeitar o ser humano como ele é. É assim que eu vejo, meu. E posso dizer mais? Eu sinto que essa nova geração, ela é muito mais aberta. Ela é muito mais aberta do que as antigas que estão aí. Sim, mas eu me lembro até... posso falar besteira, agora me corrijam. O próprio Obama, no primeiro mandato dele, ele não fazia nada em relação ao casamento gay. As filhas que foram falar para ele. Pai, você tá com as ideias antigas, hein, pai? Pelo amor de Deus, hein? E aí teve o casamento gay nos Estados Unidos. Eu tenho quase toda a certeza disso. Confiram aí, por favor. Tá? Se eu falei besteira, perdão, mas eu tenho quase toda a certeza disso, que eu li isso faz tempo. Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, isso daí não tem jeito, cara. É a mudança que não passa nem pela política, nem pelos partidos políticos. É uma coisa que vem da sociedade. Então, com o passar do tempo, as crenças vão mudando, não tem jeito. Exato. Agora, isso que você está falando, eu acho muito complicado. A educação, ela vai estar mesmo sendo discutida o tempo todo, por maneiras de divisões de política. Eu entendo o que você quer dizer. O ideal seria... Mas não é. A educação faz parte de fenômenos culturais, entendeu? E vai estar sempre discutida. Claro, quem tiver... Agora, você... Por isso que eu estou falando o seguinte. A questão é como, né? Não o quê. Por exemplo, o respeito. Vamos ensinar respeito na escola. Mas isso é óbvio, né? Então, pronto. É óbvio. Mas vamos chegar no como. É óbvio, mas não acontece. Óbvio, por exemplo, quando você faz bullying, você toma uma bronca e tal, você está ensinando respeito para a criança. Existe o ensino do respeito. As escolas procuram ensinar o respeito. Mas o ensino do respeito também depende de uma construção moral. Por quê? Por exemplo, a gente vai ensinar o respeito para vocês, porque um dia vocês vão sair no mundo, né? Vocês saíram de casa, agora vocês estão na escola, que é um ambiente um pouco maior, próximo da casa. Sim. Daqui a pouco vocês vão estar no mundo. Sim. Então, a escola está preparando para o mundo esse cara que é o cidadão.
O respeito, ele passa por um código de valores que é o certo e errado. O que é certo e o que é errado está ainda dentro do como nessa educação e pode variar nesses 20 anos do cara. Não tem como. Então, obviamente. Porém, olha só, Rogério, que a gente precisa mostrar, então, como é o mundo. Se você fala assim, o mundo, o certo no mundo é isso. A pessoa poder se defender com arma. Não, o certo no mundo é a pessoa ter o direito ao aborto. O certo no mundo é isso. Então ela vai ser bombardeada. O mundo é isso. Essa criança ela precisa entender. O mundo é isso. Essa pluralidade, uma guerra. Um monte de gente pensando diferente e que é difícil chegar nesse acordo. Mesmo nessas diferenças, a escola ela tem que se abster. Não. Eu acho. Não. Ela tem que mostrar. É impossível. O mundo é essa pluralidade. Você está vendo um mundo ideal. A educação, a escola está dentro da sociedade e vai sofrer todos os embates, cara. Isso aí está errado, está fora. A educação é viva, ela está dentro da sociedade. A sociedade está sendo um conflito, a educação vai sofrer um conflito também, cara. Não tem como ficar à parte, não. Não, eu acho pensamento da educação ficar à parte? Ô, Rogério, eu não estou falando, eu concordo contigo. Na verdade, a gente está falando, de certa forma, a mesma coisa. Eu concordo contigo que ela vai sofrer. E ela está dentro da sociedade. E pode ser um pouco utópico até o que eu estou falando. Você falou, não, isso é no mundo ideal. Eu acho que a gente tem que partir, primeiro, o plano tem que partir do ideal, e você vai ajustando aí na realidade. Só isso. Eu não vou partir num plano que assim, vai dar errado, então vou já fazer mais ou menos assim. Não, eu já penso assim, não, vai dar certo, o plano ideal é esse, vai tudo dar certo. Depois, claro, a gente vai adequando a realidade e, obviamente, se conformando com os desacertos ou as frustrações. Mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu acho que tinha que acontecer mais nas escolas, que eu acho que os nossos adolescentes têm competência para fazer. Primeiro, misturar mais a experiência do aluno de escola pública com a experiência da escola privada. Essa distância faz a gente alimentar um mundo muito distante, ou que não entende a realidade do outro. Aproximar essas crianças e debater, por exemplo, como seria uma reforma política. Primeiro, ensinar o sistema político. Né? Eu sou ignorante politicamente, né? Mesmo. Mas se você pega essas crianças e ensina, é assim, um projeto de lei, para você mudar uma coisa, precisa de um projeto assim assado, a função de cada cara. Agora vamos fazer o seguinte exercício, nós vamos juntar essas crianças, vamos criar projetos, de mudança antes desses caras serem corrompidos pela própria vida. Porque quando o adolescente ele é cheio de ideal, ele tem uma pureza, ele tem uma visão branca e iluminada das coisas, que a gente vai acabando sendo mais realista, como você mesmo falou. Uma visão branca. Isso daí... branca, esse cara deve ter fumado uma Clara. Clara, pelo amor de Deus, não vamos entrar no... Não, você tá maluco, você tá delirando, cara. Tá delirando. Talvez. Não, sério mesmo, eu acho Talvez. que você tá delirando, cara. Pode ser. Tá delirando. Mas olha só, eu supondo que isso aqui... Você tá falando muito, eu tô vendo, mas tô muito... Conversa fiada, cara. Conversa fiada. Não, Mas olha só, Rogério. Não, conversa fiada, mas tudo cara. bem. Mas eu sou uma pessoa que vai votar em alguém. Eu sou um cara no mundo aí, entendeu? Sim, Rafael, então, é um negócio importante, por exemplo... Tudo bem, você é uma pessoa, ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Você tem a sua opinião e beleza. Então, por exemplo, de repente, você não concorda com ele ou vice-versa e tal. Não, eu concordo, eu entendo a perspectiva dele. Eu acho que ela consegue, inclusive... Mas aí é porque o Skylab é muito contra, por exemplo, a escola sem partido, não é? Absurdo, não existe isso. E é por isso que ele está dizendo isso. Isso é mentira. Como escola sem partido? Mas existe um movimento. A tese da escola sem partido já é um partido. É verdade, já é algo partidário. Que é. Não, eu imagino um sistema de educação que não sofra tanto com o partido. O que me faz lembrar... Não existe isso. Que esse é um papo muito importante para ser falado. Eu nem sei se eu estou a fim de ficar falando desses papos aí, para te falar a verdade. Mas quando você falou em escola pública e escola privada, sabe o que me veio na cabeça? Eu estudei minha vida inteira... Nos Estados Unidos eu estudei em escola pública, mas aqui no Brasil eu sempre estudei em colégio privado. Eu nunca vi um rapaz negro. Não vou nem citar o nome das escolas. Escola privada. Pois então, eu nunca vi. Eu nunca Escola privada. vi.
E aí eu vejo um cara falando que no Brasil não tem racismo, qualquer coisa do gênero. Tudo bem, é uma questão social, mas racial junto, é tudo junto. Porque sabe, como teve a abolição da escravidão, o Brasil foi o último a abolir a escravidão e deixaram os negros ali, ó. Sem nenhum amparo, né? Sem amparo, sem emprego. Então, por isso que tem toda essa coisa, essa distância, né? Com certeza. Essa tristeza, né? Então, é muito importante. Então, por exemplo, eu nunca vi, já vou entrar em campo político, eu nunca vi o Bolsonaro citar essa coisa de criar escolas, cotas para pessoas negras. Não, jamais vai pensar nisso. Isso é uma coisa bonita, importantíssima para o nosso país. Importantíssimo, cara. Sabe? Então, são coisas que desse governo... É outra coisa que eu também já não concordo também. Né? Por exemplo, a questão então, você vai indígena. me lembrando, não vou nem falar da Amazônia, então, que aí vai ser treta Aí, geral. Né? Não, mas, então, para a gente sair, talvez, desse papo... Não precisa sair. Não, mas para mim, eu acho... Se quiser falar, vamos falar e tal, mas prefiro falar de rock and roll, cool, putaria. Tava mais louco esses papos. sim, Eu tava mais nesse pique aí, meu. Rock, bablu, bablu, Mas bambu. assim, eu acho que... Eu quero saber, me Porque, fala... porque o tom que você imprime é moralista, cara. É isso que eu quero te dizer. É muito certinho. Então, entendeu? Esse tom que você imprime no teu discurso, que é revelador, é muito moralista, cara. Eu entendi. Desculpa. Entendeu? Me desculpe, mas Não, eu tenho que... obrigado pela sua sinceridade. E acho que isso, Rafa, de novo, é o que eu admiro em você. Eu chamando você, Rafa, de íntimo, Não, imagina. né? Mas, por exemplo, a questão indígena, que é um problema. Eu chamo me de Rafa preocupo. também. Você chama? Não, que é uma forma carinhosa, mas independentemente se ele achar que o discurso dele tem esse Tom moralista. tom moralista e tal, ele é um bom... eu consigo ver que eu consigo ver no seu olho que você é um bom coração. Não estou falando de... Não sei se isso é... Não, isso é muito bom. Então, o que eu acho que, por exemplo, divertindo as opiniões e tal... É possível divergir e ser bom ao mesmo tempo, as duas pessoas. Pô, pelo amor de Deus, eu acho porque que, assim, vamos eu supor... acho que isso é mais seria melhor do que buscar I am an Antichrist. Tipo, ele cantou isso aquele dia, eu tô falando de Johnny Rotten, Sex Pistols, que cantava que era um anticristo, que era um anarquista e sei lá o quê, e depois agora tava defendendo Donald Trump, né? It's like, era você mesmo que tava cantando isso, assim, sabe? Eu não entendi isso daí, até hoje eu não entendo. Tinha até uma música que falava Johnny Rotten sang Destroy, John Lydon turned into a right-wing toy, tá ligado? Tipo, Johnny Rotten, que era do Sex Pistols, cantava sobre destruir e tal, que era aquele... Ele cantava isso, né? Porque ele realmente queria... Não tinha futuro mesmo. Se você nascesse na classe trabalhadora ou classe meio média... Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Você não ia sair daquilo, e é isso. E beleza. Agora... Sabe como eu vejo? Desculpa te interromper de novo. Tá. Eu vejo o seguinte, se a gente tivesse realmente nós quatro na É que responsabilidade... eu precisava concluir isso desculpa, aqui para foi você. mal, cara. Eu fiquei tão... inflamado. É porque... E quando ele gritava esse destroy, era praticamente sem futuro, sem nada. Então, mas eu prefiro, quando eu vejo esquerdistas e direitistas brigando e tal, eu gostaria... Pô, mas peraí, não aponta pra mim, que eu não sou direitista. Eu sei, não é mesmo, não é mesmo. E tudo bem se fosse também, eu tenho grandes amigos que são de direita. Não, pelo amor de Deus. Sabe, assim, eu tenho... Eu não sou de extrema nada. Eu gostaria que a gente pudesse... Eu sei que é uma utopia, eu pareço uma criança até falando isso, mas eu gostaria que as pessoas pudessem ser mais unidas, nós brasileiros mesmo. Então... É triste de ver isso, brasileiro não entra no querendo consenso. matar brasileiro, tá ligado? Eu sou a favor de um consenso, isso posto. Eu imagino assim, eu posso estar totalmente... É difícil isso, parece bunda mole falando, mas não Não, é, na verdade, cara. eu acho que é o que a gente fácil eu tá falar assim, ó, precisando. vai tomar no cu, vou tirar essa cinta do caralho, quer ver como é que vai ser? Para. Deixa assim mesmo. Para, tem celular, tem um monte de coisa aí, pelo amor de Deus. Não, começa a quebrar tudo. Eu imagino que a gente tivesse numa situação... Ó. Mas, porra, eu entendo o que você está falando. Eu também, por exemplo, se a gente já for falar da educação, eu acho que a gente precisava de um plano, ou pelo menos de uma diretriz
que seja perene para a educação. E eu não estou dizendo que ela precisa ser livre de influências externas nem nada, mas um plano perene que realmente esteja focado em melhorar a educação no Brasil. Com isso eu concordo. Eu acho que é isso que a gente nossa... Caralho, meu Deus, como é o nome da... Puta, uma coisa que sustenta as leis, caralho. Constituição? Nossa Constituição. Ela é uma convenção que assim, vai mudar os partidos, vai mudar uma série de coisas, mas a gente convencionou por X tempo, pelo menos, que isso daqui é um caminho, um sistema. Tá? E é um retrocesso também, talvez. O que eu imagino? Eu imagino assim, como eu compadeço do país e das crianças, das pessoas que hoje crescem sem oportunidade. Eu compadeço. Eu imagino assim, se nós fôssemos, eu imagino uma situação assim, nós fôssemos que tem uma ampulheta aqui no meio dessa mesa, uma ampulheta. As crianças estão caindo por um monte de crianças aqui, caindo e morrendo. Cada vez cai mais criança por essa ampulheta e elas estão caindo e morrendo. Nós temos que achar uma solução. E aí cada um pensa de um jeito sobre como nós vamos salvar essas crianças que estão caindo e morrendo por essa ampulheta. Se a gente não entra num mínimo de consenso, a gente não salva. Quanto mais debate, mais morre e não chega num acordo. O que eu vejo é o país, até o Supla falou, que em cabo de guerra continuam as pessoas morrendo na fila do hospital. Aquele puta cabo de guerra, a segurança continua, a violência, né? a falta de esperança, a falta de oportunidade, destruindo valores, destruindo caráteres. Não é? Tudo isso acontecendo. O índio, que passou a ser uma... Eu fiquei sabendo, eu estou fazendo a trilha para um livro da história dos Roniquim, que são os índios do Acre e tal, aiosqueiros, etc. E a assessora de imprensa está tentando levar isso para canais de TV. De assessoria de imprensa. Teve um canal de TV, eu não vou falar qual é o programa. Talvez eu seja moralista nesse caso, porque eu não quero ficar expondo, ok? Mas um canal de programa que falou que esse assunto da temática indígena é demodê. É demodê. Então, a temática indígena não pode sofrer... alguns problemas do Brasil eles não podem ser tendência de moda. Agora, porque daqui a uns anos vão falar que os gêneros... Quando a gente realmente... Se acontecer, espero que não, mas algumas etnias tiverem sido extintas, vai ser uma culpa como a do Holocausto. Só que o nego que vai ver depois, e está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. A culpa, essa consciência vai vir de crianças que um dia vão crescer e vão falar, olha só o que os nossos antepassados fizeram. Eles deram as costas para um problema que era seríssimo. Né? Hoje a gente não consegue nem ver a importância dessas culturas. Entendeu? Se eu sou idealista ou moralista, cara, eu não sei nem o nome. Mas eu queria ensinar para as crianças na escola que o mundo é plural, sim. Tem os moralistas, tem os chatos, tem os skylabs, que são mentes brilhantes e que estão sempre trazendo insights e tal. Nem todo mundo é um skylab, né? Mas a gente vai ter que chegar num acordo e o respeito. O respeito é o seguinte, criança, o mundo tem skylab, o mundo tem Rafael, o mundo tem Supla, o mundo tem Igor e o mundo tem mais 7 bilhões e 200 pessoas. Você vai precisar respeitar essas pessoas todas. E aí, isso é o senso da democracia. Por que deu certo na Suécia e não deu certo aqui? Porque está faltando justamente o respeito. Está faltando justamente o respeito pela diferença de opinião. É só isso que eu acho. Caralho. Eu peguei no meio aqui. Mas, eu também acho que está faltando respeito à diferença de opinião. Dos índios que você estava falando, eu peço perdão. Essa é a faca AK-47, a faca perfeita para o combate.